Olá, paz do Senhor Jesus. Queria deixar uma palavra para a nossa meditação no dia de hoje, no livro de Atos, capítulo 7, do versículo 47 ao 50, que diz: Mas foi Salomão que lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso? Não fez a minha mão todas essas coisas? Irmãos, hoje eu queria falar um pouco sobre templo-parede, né? Servir a templo-parede e o que é servir e seguir a Jesus. Primeiro ponto que você tem que entender que Jesus, ele quer fazer morada dentro do ser humano, dentro de nós. E a gente precisa entender que o nosso corpo é tido como templo do Espírito Santo. Jesus, ele por diversas vezes, ele combatia contra os religiosos que não se apegasse aos templos feitos por mãos de homens, mas sim a ele, né? Precisamos entender que a nossa primeira construção começa com Jesus, né? E como é feita essa construção? Jesus deixou sinais, deixou elementos para que possamos construir esse relacionamento. A primeira forma é você buscar na sua casa pela oração. A segunda é ler a palavra, que vai gerar em você a construção com o Espírito Santo. Quando você ora, você fala. Quando você lê a Bíblia, já não é você falando, é Ele falando. Até porque Ele tem mais para nos falar do que nós para Ele, né? Ele tem mais coisas para nos ensinar, né? Então a palavra, além de ser o alimento para nossas almas, é o manual para que a gente não se perca. E hoje as pessoas, sem perceber, elas estão se perdendo muitas das vezes, só se preocupando com os tempos. Você precisa entender que Jesus não é placa de igreja, não é religião, não é religiosidade. A salvação é gerada pela fé na palavra de Cristo, tá bom? Que você possa entender que Jesus, ele está voltando e o amor está se esfriando. E o que mantém a tua chama acesa com ele é o teu compromisso. É o teu desejo de manter aquele compromisso para que ele venha e mantenha esse compromisso com você, tá bom? Irmão, você está dizendo que eu não devo ir na igreja? De maneira nenhuma. Devemos. Salmos 84, no versículo 10 diz: Mais vale estar às portas da casa do Senhor do que em 1000 e outros lugares onde habita a impiedade. Mas você precisa entender o que é ir na igreja. O objetivo de você ir na igreja é se reunir com os irmãos. Ali forma o corpo de Cristo, o ajuntamento de pessoas, membros do corpo se reúnem com o objetivo de quê? Adorar a Deus em um só corpo, aprender mais sobre a salvação na fé na palavra em Cristo Jesus, mas relacionamento, intimidade, momento de pai e filha particular, tá bom? Não deixe de ter o seu momento de maneira nenhuma, porque o amor está se esfriando e o que mantém a sua chama acesa é esse compromisso, aquela vida de oração, de ler a palavra e praticar a obediência. Se você observar, os discípulos, eles ficavam reunidos, adoravam a Deus, mas eles saíam para fazer a obra, né? Eles saíam de dois em dois, saíam em grupo para anunciar as maravilhas de Cristo, Jesus como salvação. E aqueles que estavam chegando, aquelas pessoas que ficavam ali no templo, tinham o objetivo de estar cuidando daquelas pessoas, preparando elas para futuramente elas ser lançadas para o campo para também estar exercendo algum ministério. Jesus, ele te chamou não é para ficar parado dentro do templo. Jesus, ele não te chamou para você ficar sentado na igreja. Jesus tem uma obra na sua vida, mas se você não criar o seu relacionamento com Cristo e depois com os homens, de maneira nenhuma você vai saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a sua vida. Que Deus abençoe a sua tarde. Em nome de Jesus, amém.